Será que a nossa energia tem a ver com a nossa longevidade, com viver mais anos? Vem cá que eu vou te mostrar. Bem-vindos a mais um tema no canal. Meu nome é Ana Kese e vamos lá para o tema de hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre energia vital, a energia externa, ok? E a gente vai explicar a anatomia energética dessa energia e o que ela tem a ver com longevidade. Vamos lá? Trazer aqui mais próximo para vocês. Vamos lá. O que seria então essa anatomia energética? Para a gente chegar na energia vital. Anatomia energética, pessoal. A gente associa muito, a gente acha que energia, a gente acha que é energia física, né? E não é bem assim, nós temos os dois, a física e a vital. Então, quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa em remédios, a gente pensa em dieta, a gente pensa também em genética, porque a gente olha para a pessoa, a gente vê uma pessoa bem cuidada, a gente associa, né? Se ela, na família dela tem uma pessoa que já viveu mais anos, a gente associa isso à genética da pessoa. E não, tá? Então, dentro da longevidade, seguindo os nossos vídeos, a primeira coisa que eu preciso ter é o consenso de me cuidar. Segunda coisa, ter fé, acreditar em Deus. E a terceira é a energia vital. Eu preciso cuidar da minha energia. Já ouviram falar? E tudo é energia? Sim, tudo é energia. Então, o que seria essa anatomia energética? Anatomia energética é a camada invisível, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Anatomia energética, ela vai ser... Nós temos aqui o corpo, um corpo físico, tá? E essa camadinha fora, tudo aqui, ó, toda essa camada fora do corpo e invisível, que eu não consigo ver a olho nu, mas que ela existe, ela é a camada da energia, a camada energética, tá? Então, essa camadinha invisível, que eu não consigo ver, influencia muito em mim, no meu dia a dia e principalmente nos meus anos. Como? Tá? Ela é dividida em corpo físico, que seria o que a gente consegue tocar, né, o nosso corpo, e o corpo energético, a gente chama de corpo energético sutil, que é essa camada em volta do corpo que a gente não consegue ver, tá? Então essa camada, ela nos sustenta, ela nos nutre e ela nos protege de tudo o que tá fora. Então ela, automaticamente a gente tem o nosso corpo físico e por fora a gente tem essa camada invisível, que é essa energia, que a gente chama de energia vital, e ela protege o nosso corpo, tá? Aí, ela é muito importante porque ela molda o corpo e ajuda no funcionamento do corpo. Então, por exemplo, vem alguma energia externa aqui no meu ouvido, essa energia que está protegendo vai acionar aqui o ouvido para quê? Para ele ter uma infecção, para ele doer, para você o quê? Racionalmente tratar. Então, ela existe e existe muito, tá? Então, quando a gente fala de corpo físico e essa camada invisível que a gente precisa cuidar, a gente vai falar de energia, que é energia vital, que hoje, dentro dos termos de anatomia energética, que são os pontos dessa energia vital, os canais, os pontos, nós temos hoje a força vital. Então, quando eu cuido da minha energia,
me alimento bem, cuido do meu corpo, cuido da minha mente, coloco fé no que eu faço, acredito em Deus, estou vivendo o meu propósito e estou feliz, automaticamente a minha energia ela flui, correto? Aí, essa força vital, vários países já estudou essa energia vital. Então vamos lá para alguns países. Essa força, essa energia vital é chamado de prana na Índia. Então os indianos falam que essa força é o prana. E aí eles têm uma filosofia que é Ayurveda, tá? Essa Ayurveda tem todo um ciclo, um processo de alimentação, de nutrição, tem a yoga, tá? Então a Índia chama essa energia vital de prana. Tem a energia Ki e a energia Chi, que é a China chama essa energia vital de energia Ki, energia Chi na medicina chinesa, tá? Então a energia Ki Chi é na China e eles chamam essa energia vital de medicina chinesa. Então a medicina chinesa utiliza essa energia e tem todas as filosofias dele. Um outro país é o Japão. Já no Japão eles reduzem, eles falam que essa energia vital chama Ki. E aí lá eles estudaram mais a fundo os chakras, que depois a gente vai ver em outros vídeos, correto? Também, hoje, como eu disse, essa energia é chamada de força vital, tá? Então, além dela ser chamada de força vital, surge um termo hoje dentro de todas essas medicinas associado com a física moderna, que o pessoal chama hoje, lá nos Estados Unidos, essa energia de biocampo, tá? Então, é uma associação, tá? Dessas medicinas e da física. Então, hoje, o termo mais atual para energia vital, para essa camada que está aqui fora, é biocampo. Então, ela é chamada de força vital e nesses países é chamado cada um deste modo que eu mencionei para vocês, correto? Aí, será que existe uma lei, uma regra para essa energia fluir e quando ela está desgastada, o que acontece? Existe uma regra? O que eu preciso saber dentro aí do universo, da ciência, para que eu faça com que o meu corpo, então, Ana, flua? Vamos lá. A gente vai apagar aqui. Então, eu preciso, voltando aqui, antes de eu falar das leis, eu preciso deixar a minha energia fluir. Quando eu tenho essa energia vital fluida, livre, quando eu não tô presa a nada, a ninguém, a nenhum tipo de mágoa, a nenhum tipo de rancor, quando eu tô vivendo minha eficiência, quando eu não sou falso comigo nem com o outro, isso flui. Agora, quando eu bloqueio essa energia com alguma coisa, com mal, com mágoa, com ressentimento, ou qualquer outro tipo de sensação, sentimento, dor, eu bloqueio essa energia. Então, esses países, eles criaram métodos para desbloquear. E, por exemplo, o Reiki é
um método para desbloquear. Frequências que a gente vai estudar é um método para desbloqueio dessa energia. Os cristais a gente pode usar, a gente pode... hoje tem a questão da vibração, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Frequências vibracionais, a gente consegue trabalhar essa vibração para deixar essa energia fluir. Vamos lá. Então, tem algum tipo... Quais são as leis do universo que regem isso? A primeira delas, que é a vibração. Vibração. A segunda é frequência. Se eu vibro, eu tenho uma frequência que eu vou explicar cada uma. Existe a polaridade. Existe o fluxo. E a estagnação. E aí, o que a gente tem aqui também? Que é uma das coisas que mais fazem essa energia vital, essa força vital, esse biocampo, esse prana, esse chi fluir. Que é a conexão com o indivíduo em relação ao universo, né? Conexão com o indivíduo ao universo. Vamos lá, vamos trazer o verde aqui para eu desenhar. Vibração. Vibração é o estado que a pessoa está, tá? Toda vez que você pensar em vibração no universo, é o estado que a pessoa tá. Para representar, a gente representa a vibração assim, ó. Ela começa, para, começa novamente, para, e aí ela forma um campo vibratório, tá? Se a vibração flui, se eu tenho uma alta vibração, sempre alta, igual a que tá aqui, a minha energia não vai conseguir ser atingida, tá? Então é muito importante a gente vibrar alto, sempre sorrir em vez de chorar, e mesmo chorando também sorrir. Ou no momento de extrema raiva, dor, a gente encarar aquilo como um aprendizado. Então eu tô sempre me elevando. Automaticamente, quando eu me elevo, eu elevo o outro, ok? Quando eu não quero atingir o outro, quando eu quero cuidar de mim, tá? A frequência é ligada à vibração. Tá? A frequência é representada. Tô aqui, assim, tô aqui, oi, foi. É o número, tá? É o número de vibrações. Aí tá aqui, aí eu vibro. E vamos lá. Outra vibração, aí outra frequência, tá? Então, a frequência é o número dessa vibração. Quanto mais alta a vibração, maior o número de frequência, tá? Então, lembrando que frequência é o número de vibração, vibração é o estado que a pessoa está. Então, quanto mais alto, mais energia vital eu tenho. Quanto mais baixo, menos energia eu tenho, mais desânimo eu tenho, menos eu vou me cuidar, tá? A polaridade. A polaridade está mais dentro da química, tá? Mas a gente sempre tem um polo.
positivo e o negativo. Então, é minha luz e minha sombra dentro de mim, tá? Já que eu tenho essa camada fora que vai me proteger. Então, assim, aqui dentro eu tenho minha luz e minha sombra. Aqui fora também eu tenho. Então, aqui fora, essa camada positiva e negativa é a polaridade. Então, assim, se eu estou com o meu polo mais negativo, óbvio que vai acontecer coisas ruins, né? Se eu vibro, né? Se eu frequencio, vibro mais isso. Agora, se eu tiver mais positiva, se eu for uma pessoa positiva mesmo sofrendo, essa polaridade ela vai estar sempre igual, né? Aqui, esse positivo e negativo, ele vai estar sempre fluindo, sempre equilibrado. Então, lembrando, por exemplo, por que uma pessoa com vício de drogas, ela sempre está com a polaridade baixa, negativa? Porque ela está sempre reclamando, a frequência dela está baixa, a vibração dela sempre baixa, a frequência nunca aumenta, né? O número de vibração nunca aumenta, então vai abaixando e a polaridade vai ficando o quê? Negativa. Consegue entender a linha de raciocínio? Então vamos para um outro aspecto. O fluxo. Fluxo é quando circula, né? O fluxo circula, tá? É aquela coisa, não tem aquela gíria, tô no fluxo. Então, quando a pessoa fala que tá no fluxo, ela tá circulando, a energia dela tá vibrando. Por exemplo, porque quando você vai numa festa, às vezes você chega desanimado, não vou dançar, e aí escuta música, né? Então, assim, a frequência da música gera várias vibrações, ela coloca sua vibração lá em cima e daqui a pouco você tá dançando mesmo não querendo. Então, a música tem essa potencialidade, ela aumenta a sua vibração, tá? Então, o fluxo energético é maior. Estagnação. Estagnação é tranquilo aqui, né? Seria a ausência. O fluxo é quando a energia circula, né? Ausência. Ausência de quê? De movimento. Quando a gente fala em energia vital, em força vital, em biocampo, em prana, chi, que é tudo a mesma coisa, né? Que é tudo equivalente a essa energia vital, a essa força vital, quando eu paro, eu não me movimento, eu estagno. Por isso que, por exemplo, uma pessoa obesa, ela adquire bastante peso e depois ela tá desanimada. Por quê? Porque ela estagna, ela não movimenta. Então, pra gente não envelhecer, pra gente ter uma energia boa, a gente precisa estar em constante movimento. Toda pessoa que está, por exemplo, estagnada em um determinado emprego, estagnada, vê a vida dos outros indo para frente, a dela não, e ela tá sempre ali repetindo essa estagnação, ela não vibra alto. E ela vai estar sempre mal-humorada, ela vai estar sempre olhando, talvez preocupada com o outro e não muito com si. Ela vai estar sempre olhando rede social, essas coisas. Por quê? Porque ela está sempre estagnada. Então, uma pessoa estagnada, racionalmente, ela vai criar obstáculos para ela e para a vida de outras pessoas. Por quê? Porque ela não está em movimento. Porque quando você está em movimento, não dá tempo de você pensar e cuidar do que o outro está fazendo. Você pensa em você. Ok? Uma coisa muito importante aqui, que é a conexão com o indivíduo, com o universo, né? Então, assim, a pessoa precisa estar conectada aqui. Então, uma pessoa depressiva, ela tá desconectada. Porque às vezes a pessoa, ela pensa em suicídio
Porque ela tá desconectada, a vibração dela tá baixa, a frequência dela tá baixa, a polaridade dela tá negativa, o fluxo dela não circula e ela tá estagnada. Então, assim, se você for fazer uma autoanálise energética na pessoa, a pessoa tá assim. Infelizmente ela tá. Mas ela pode melhorar? Sim. Com terapias e toda a junção de fé, alimentação e práticas e mais práticas. Então, assim, a pessoa saúde é uma junção de todos os níveis. Mas hoje se fala muito em energia, mas as pessoas não comentam muito sobre isso. E isso daqui é o essencial antes de eu aprender sobre chakras. Então, assim, não adianta eu saber os canais que estão bloqueados para eu desbloquear, para fazer uma sessão de reiki, por exemplo, sem saber como eu vibro, qual que é a minha frequência, qual que é o meu fluxo, se eu estou estagnado ou não, e se eu realmente estou conectada ao universo. Porque existem pessoas que ela não tem fé mais nela. Então, como ela vai desejar coisas boas? Como é que ela vai estar bem? Como é que ela não vai estar frustrada, sendo que ela não aprendeu isso aqui, tá? Então, assim, parece um conceito mais científico, mas é um conceito que, se a gente for ver, é extremamente racional. E se eu associo esse conceito de energia, de força vital com fé, eu arrebento a boca do balão aqui, tá? Porque se eu cuidar da minha energia e eu tiver fé, eu tenho... se eu estiver sempre em movimento, com a minha fé, com a minha energia, eu vou conseguir me alimentar melhor, eu vou conseguir fazer um exercício, eu vou conseguir cuidar da minha casa, eu vou aos poucos no processo de emagrecimento, se eu tiver obeso, eu vou começar a me cuidar, mesmo não tendo muitas condições. Então, assim, se todas as pessoas tivessem esse conhecimento aqui, talvez o planeta não estaria dessa forma. E essa é a minha missão aqui. Então, é por isso que o meu trabalho é muito sério. Ok? Então, vamos agora, para o vídeo não ficar muito extenso, para as camadas, tá? Vamos lá. Dentro dessas leis, nós temos as camadas do corpo. Tá? Igual aqui, além de vibração, de frequência, o corpo aqui, tá? Além dessa camada invisível, nós temos, fora dessa camada, outras camadas que protegem ela, tá? Então, quais são? É a camada física, camada etérica, camada emocional, camada mental, camada espiritual, tá? Então, quando eu falo de físico, seria o meu corpo natural. O meu corpo material seria a matéria. Então, se eu não cuidar da minha matéria, do meu corpo, eu vou abaixar todas essas leis. Uma outra coisa, a camada etérica. A camada etérica é quando eu não estou vibrando, quando eu não estou cuidando da minha energia, eu adquiro um cansaço crônico. E eu, aqui, dentro da longevidade, da queda de imunidade, tá?
Então, voltando, eu tenho corpo físico, a camada, que é a força vital, a energia vital, e fora delas eu tenho outras camadas, né? Que são essas camadas. Camada física, camada etérica, que gera esse cansaço, essa queda. A emocional, que aqui guarda, aqui a gente guarda a mágoa, culpa, ok? A amargura. Aí eu tenho a camada mental. Camada mental é uma das principais, porque aqui eu guardo ansiedade. Essas camadas aqui são todas foras, tá? Ansiedade e as crenças limitantes. É aquele famoso pensamentinho que vem de fora para dentro. Ai, você não vai conseguir, você não é capaz. Eu vou tirar seu brilho porque eu não tenho. E na realidade todo mundo tem. Tá? São as crenças limitantes. É a limitação que você coloca dentro de você, que não existe. Ok? E a espiritual aqui, que seria quando eu não vejo sentido em nada, em ninguém. E aí, quando você não vê sentido, você não tem renovação celular, né? Você tem, só que a sua produção é curta dentro da longevidade, ok? Então, físico, energia vital, camada invisível, e aí as camadas que são todas essas. Sempre direcionada, por exemplo, mente, a camada aqui, tá? Emoção aqui, tá? Então, essa camada aqui, quando eu não vejo sentido, a minha célula ela vai se renovando, porém não muito. Então, quando eu tô no propósito, eu tenho sentido, eu sou feliz, não completamente, mas eu sou, e eu tenho coragem para seguir, eu tô sempre, ok? Renovando, eu tenho uma produção de renovação celular maior. Isso segundo a ciência e as pesquisas, ok? Então, pessoal, tudo que eu tô falando aqui já foi comprovado há anos cientificamente. Então, eu só tô reafirmando. Óbvio que, por exemplo, quando eu falo de biocampo, que foi lá nos Estados Unidos, surgiu esse termo, não é tão novo, porém é um dos últimos termos aqui referente à energia vital. E conforme for passando os anos, lá em 2030, 2050, a gente vai ter outros conceitos, se Deus quiser, melhores e maiores. A gente vai conseguir entender isso mais profundo. Então, só para voltar, seu corpo físico, camada, energia, camada invisível, né? Força vital ou energia vital, e aí fora essas camadas que faz você se estagnar, faz você se bloquear, ok? Aí aqui, para o vídeo não ficar muito longo, conceito, a gente falou de lei, aí agora a gente falou dessas camadas em torno, ok? Aí agora a gente vê, aí você fala, Ana, mas por que rapidinho? Por que isso define a longevidade? Porque essas camadas, tudo isso que eu falei define a longevidade. Bloqueio, porque se a minha energia tiver estagnada, tiver bloqueada, eu desperdiço
desperdiço tempo e desperdiço energia. Eu desperdiço meu fluxo. Impeço dessa energia circular. E eu desperdiço meu potencial natural. Aqui, pessoal, vamos lá. Porque tudo isso que eu falei, todas essas camadas, essas leis, esses conceitos, definem a energia. Por que eu preciso cuidar da minha energia para eu viver mais? Porque se eu não cuidar da minha energia, eu bloqueio muita coisa acontecer dentro do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Eu bloqueio isso, bloqueio esse fluxo. Todo esse físico, essa camada e as camadas em torno, elas precisam estar em harmonia. Se alguma delas, em algum local do nosso corpo, estiver bloqueada, eu bloqueio todos os outros que não estão. Então é um ciclo, né? Um fluxo, tá? Então se tiver esse bloqueio, eu estou desperdiçando energia. Então assim, quando eu emperro ou emperro alguém junto comigo, eu tenho que fazer muito esforço para compensar esse desbloqueio aqui. Então, por exemplo, se eu faço uma autoaplicação de Reiki, eu desbloqueio isso daqui. Então, automaticamente, eu também libero o outro. Se eu tiver uma mágoa, por exemplo. Fluxo, eu deixo a minha energia circular a partir do momento. Então, assim, eu economizo energia. Quando eu economizo a minha energia com coisa desnecessária, eu vou estar vivendo mais, porque eu estou trazendo mais anos para mim. Você já percebeu que você olha pessoas, por exemplo, tem 50 anos e não tem ruga? Quer dizer, ela economiza o fluxo dela energético. Ela não briga por pouca coisa, ela fica quieta, ela não afronta as pessoas, ela não deseja mal, ela não finge ser uma pessoa boa e pelas costas ela é outra. A energia dela não vai mentir, tá? Tem muito isso também. E tem um outro detalhe, tá? Quando esse fluxo energético circula, alimenta mais as mitocôndrias, que são responsáveis por essa base, por produzir energia para as nossas células. Então ela vai receber isso e ela vai produzir, ela vai fluir isso melhor, tá? E aqui por último o nosso potencial natural. Então aqui, quando eu economizo energia vital, quando eu deixo ela fluir, eu estou evitando inflamação no meu corpo e também estou evitando defesa, tá? Meu corpo tem uma imunidade melhor. E aí, de 70, 80 anos aí, eu consigo, talvez, viver até os 120, tá? Então aqui são 33 minutos já vai ficar muito longo. Então, para não ficar, eu vou passar uma prática muito rápida. Você tem que fazer descalço. Eu tô descalça aqui, ó, descalça, tá? Por quê? Porque você precisa pegar a energia da terra, tá? Então, muito simples. Eu vou fechar os olhos, tá bom? Colocar uma música. Aqui eu coloquei uma frequência. Você vai lá, digita no YouTube frequência. Qualquer frequência que sair é a frequência escolhida do universo para você. Então, com os pés no chão, eu vou sentir mesmo o chão. Fechar meus olhos. E eu vou visualizar um fluxo energético começando da minha cabeça até a ponta dos meus pés, inspirando e expirando, e eu vou visualizar e fazer uma afirmação. Isso daqui é um processo de autocura, tá? Que também é uma técnica holística, mas que, se você acreditar, você está se autocurando. Então vai evitar bastante que você
gaste muita energia com coisa desnecessária. Então, todas as vezes que você estiver muito cansado, vai lá, aterra o seu pé, tá? Igual eu tô fazendo aqui. No chão, pé no chão, tá? Fecha os olhos. Imagina uma luz branca fluindo da sua cabeça, partindo aqui para os seus olhos, boca, coração, desce para o abdômen até os pés. Inspira, expira. Sinta essa energia. Sinta essa frequência do universo limpando a sua força vital, a sua energia vital. Limpando o seu físico, a sua camada invisível e as camadas energéticas posteriores aí. Você pode sentir, igual eu tô sentindo aqui, expandir, tá? Então você é porque tá abrindo a sua lei de vibração e frequência, tá? Aí você imagina essa energia fluindo. Você vai sentir mesmo, tá? Puxar. Inspira. Expira. Desde que a Amanda entrou, isso foi 5 meses de operação, a gente já economizou quase 8 mil e-mails. Vou colocar todo mundo na mesma página aqui. Inspira. Expira. Aí você vai falar: minha energia flui livremente. Meu corpo está livre da estagnação. Minha energia flui livremente. Meu corpo está livre da estagnação. E você fica aqui, pessoal, até o tanto que você quiser, tá? Pessoal, essa aula ela é um pouco mais longa mesmo, porque falar de energia vital precisa falar das camadas, das leis e do conceito, igual eu passei aqui, e precisa-se fazer essa técnica para limpar o seu fluxo, para você sair da energia de estagnação, tá? Gostou dessa aula? Essa aula é muito rica em detalhes, tá? Então, volte ela quantas vezes for necessário e faça essa prática, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações todas, curte, comenta, compartilhe, para que essa mensagem de energia vital e longevidade vai para mais pessoas. E nos siga para mais vídeos. Até o próximo vídeo.